Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, é o Acorda Vascaíno. Nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024, estamos chegando aqui em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, do canal 2 da plataforma, dando você a oportunidade de ganhar dinheiro. Primeiro comentário fixado aqui no chat, você tem um link, você vai lá, faz seu cadastro, se habilita a poder jogar, e aí podendo jogar, você vai ter muita opção, porque olha, é o cardápio mais amplo que eu já vi para você poder fazer a sua fezinha. Você usa a palavra Ave Mais, tá aí ó, Ave Mais, M-A-I-S, e você vai dobrar na sua primeira aposta. Vale muito a pena, a 1xBet, como eu disse, paga bem, paga rápido, empresa séria que não tem mimimi. Além disso, dão R$ 1.530 em bônus para você ter um dinheiro legal para correr atrás. É a 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Falar de arbitragem, falar de futebol do Rio de Janeiro, falar daquilo que a gente recorrentemente vê no futebol do Rio de Janeiro, especificamente com o Vasco, é o que a gente precisa ter muito cuidado para falar. Porque hoje, com essa força das redes sociais, a gente não pode falar abertamente certas coisas porque pode nos dar problema. Eu tenho plena consciência disso, absoluta consciência, até porque sou uma pessoa já experiente, mas que, independente disso, não posso me furtar em dar a minha opinião, em mostrar o meu posicionamento diante até da importância que os dois canais da plataforma Atenção Vascaínos passaram a ter na mídia, junto ao torcedor do Vasco. O que a gente faz aqui é de muita responsabilidade. O que a gente despende do nosso tempo, da nossa energia, do nosso dinheiro para fazer isso aqui, nos dá a responsabilidade de opinar e opinar certo, opinar bem, sempre com um interesse comum. Bem do Vasco. Porque o Vasco bem é bom para nós, é bom para todos nós. Agora, quando o Vasco não está bem, também faz bem para nós falar, dizer. A atuação do Vasco ontem em Bangu é de um terceiro jogo na temporada, de um time que está voltando de férias. A gente vê aí todos os times no Brasil todo apertando e tendo dificuldade, e nos campeonatos estaduais tropeçando. Normal. Início de pré-temporada e todo ano é assim. Ah, o time é ruim, o time não presta, o jogador é lixo. Eu não vou entrar nessa vibe. Respeito quem entre, respeito quem critique já no primeiro mês do ano, mas eu discordo. Eu não acho que o time do Vasco seja um time ruim. Não é. O Vasco tem hoje uma ótima equipe de futebol. Precisa ter reforços, precisa ser mais treinada, e o Ceará, e dará muito trabalho a muita gente. Claro que até chegar um nível de excelência, a gente vai perder jogo, a gente vai ter dificuldade. Mas, independente disso, tem o Payet, tá jogando para burro. O Payet é um sopro de muita esperança e de uma alegria que eu carrego no coração, de ver desse francês aquilo que outrora eu vi do Vasco, com jogadores talentosos, capazes. Payet faz um gol ontem, que ele dribla, ele perde a bola, ele dribla, recupera, chuta, o goleiro defende, ele vai lá de novo roubar a bola, dribla. Ele me lembrou muito o Ronaldo Fenômeno na final da Copa Japão e Coreia em 2002. Em que ele tenta uma jogada, ele perde a jogada, ele recupera a jogada e a jogada acaba no gol do Brasil. Porque ele foi persistente, porque ele não parou. E o Payet, mais magro, mais autêntico, talentoso, craque, é um sopro de muita alegria para todos nós. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu poderia falar, por exemplo, do Verratti, que é uma preocupação, jogador que está ansioso,
que nitidamente toda essa pressão aí de final do ano traz a ele uma preocupação, uma amargura. Até pelo tempo de vida, a gente passa a ter um pouco mais de sensibilidade em lidar com as pessoas e ver. Estive com ele próximo lá no Uruguai, o senti longe, arredio, o senti meio quietão, sabe? Ele me pareceu assim um pouco mais distante, mais grudado na família, sem dar tanta atenção assim. Ele é educado, é um cara que a gente vê que tem um bom trato, mas ele estava meio longe, sabe? Estava mais distante. E isso, de alguma maneira, a gente vê que é um incômodo, é a cabeça que está trabalhando. E aí a gente começa a ver esse monte de notícia, o torcedor se influencia, e a gente via ontem no chat, no jogo, o torcedor pegando no pé dele. Olha, não é correto, gente. Não é correto. Não vamos entrar nessa pilha, não. Porque essa pilha só é prejudicial a nós. O Vasco tem um jogador especial que é o Pablo Verratti. Um artilheiro, um jogador importante e que sabe da importância do Vasco. Quem lida com a carreira dele foi mal nesse momento. Quis alimentar, quis fomentar uma discórdia que eu avisei a vocês. Lembra? Do dia do jogo contra o Madureira, o primeiro jogo, eu falei para vocês, não entrem nessa pilha. O torcedor entra na pilha muito fácil. Não entre nessa pilha, o Grêmio quer, o Cerro Porteño quer. Eu falei, gente, isso é jogada de empresário. O jogador tem 35, tem mais 1 ano e meio, 36 e meio, indo para 37, bate o desespero, sabe de quê? Tá acabando. A carreira dele está chegando no final e é claro, ele está angustiado, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer melhores contratos. Agora, é ser humano. E isso está atrapalhando o desempenho dele, porque ele está sentindo, vindo da arquibancada, aquela vibe. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, não tá se sentindo bem, então pede para sair. E a gente vai botar quem? O Mastriani, do América Mineiro, que virou o Luizito Soares da época, do momento. Vamos valorizar, gente. Vamos dar força ao Pirata. Verratti é um cara muito bem, um cara que caiu nas graças do torcedor, que está vivendo um momento difícil, mas que vai engrenar em muito por conta do time. Precisa alimentar, precisa ter gente do lado dele, precisa ter os meias que cheguem, precisa ter um segundo atacante. E ontem eu percebi algo, que aí é uma opinião minha, que mais do que um segundo atacante ponta agudo, ele precisa de alguém que ajude ele na área, a brigar com os zagueiros, a tirar a atenção dos zagueiros para outro. Porque você, para ter um ponta, você tem ponta que vai no fundo e cruza. E o Vasco não tem. O Eric Marcos chega no fundo e não consegue cruzar. O Rossi não chega na linha de fundo. O Serginho não chega na linha de fundo. O David não chega na linha de fundo. Então a gente tem uma dificuldade grande com a jogada de fundo que privilegia o centroavante que vem de frente. Porque você cruzar da intermediária para o centroavante chegar de lado, você vai dar privilégio aos zagueiros, que vão estar de frente para a bola. Então o Verratti sofre. Ele já não é um jogador tecnicamente absurdo, mas, por exemplo, o gol do Praxedes ontem ele participa. Piton pro Payet, Payet pro Verratti, Verratti é o Payet que enfia pro Piton. Ele participa bem, ele sabe fazer, mas ele precisa ser alimentado. Ele precisa ter a certeza de que quando receber o passe, ele vai girar, ou ele vai ter alguém para tabelar, ou ele vai dar um toque e vai correr na área para receber o cruzamento. Porque quando ele fica sozinho, ele tem que puxar contra-ataque, não é a dele. Não é a do Pablo Verratti. Mas ele é um excelente jogador. Sou muito fã do Pablo Verratti. Então peço ao torcedor do Vasco trégua, gente. Inteligência. A gente não tem nada. A gente vai brigar com um cara que nos deu muito por conta de noticiários esportivos, por conta de fomento de empresário. Vamos fazer isso não. Então são vários os assuntos que eu poderia falar do jogo, mas eu não posso me furtar a falar da questão da arbitragem. E olha, eu digo aqui do fundo da alma, do fundo do coração. Eu não consigo entender quando eu vejo torcedores do Vasco que admitem, talvez por um prazer sórdido ou por um prazer, não sei qual é, que o Vasco não foi prejudicado pela arbitragem, que não justifica o resultado. Claro que não justifica. Mas você perde um jogador com 5 minutos do primeiro tempo.
você é prejudicado por um lance em que houve uma série de outros semelhantes no jogo que não foram punidos com o mesmo rigor. E aí você tem um pênalti que eu discuto, sim, e falo aqui por conta de experiência de ver o futebol, e quem tem um mínimo de noção e de vivência na bola, mesmo os mais jovens, mas que veem muito futebol, aquele lance do Medel não se daria pênalti. Nunca! Nunca! Um juiz que decide um jogo aos 52 minutos, logo depois do gol do time que está vencendo contra esse time, independente de camisa, mas muito pela camisa, não se dá. Então o árbitro está correto. Está correto ou doeu? São coisas que a gente não pode falar, porque aí a gente começa a ver várias teorias da conspiração, que eu não posso acreditar, eu não quero acreditar, eu não tenho direito de acreditar. Porque primeiro é um produto que eu amo, que é o futebol. É um produto que faz a gente trabalhar. E eu não posso entender que esse produto possa estar sendo maculado. Não, não está. Vamos voltar para a realidade. Aí você vê uma teoria de que o Vasco da Gama, é papo de chorão. Não, não é papo de chorão, me perdoem. Eu quando sento às vezes com amigos tricolores, flamenguistas, botafoguenses, que falam que o vascaíno chora muito, eu fico muito puto da vida. Porque não há clube no Brasil que tenha sido mais prejudicado, tungado por erros de arbitragem. Prejudicado mesmo. Não vou colocar aí no caso de, erro com dolo. Não, não é isso. Mas sempre, cara. Então, a gente é escolado. E aí vem uma outra discussão. Mas o Campeonato Carioca, tudo bem. Mas eu quero ganhar o Campeonato Carioca também. Tem interesse, meu direito. Sabe? Não estou discutindo o time do Vasco, não estou discutindo se o time jogou bem, mal, péssimo, horroroso. A minha discussão é em cima de uma repetição de sistema, cara. Porque você enfrenta o Bangu, um time tradicional no Rio de Janeiro, que para cair sempre é difícil. Sempre. Mas aí você vai no Campeonato Brasileiro, o Santos, super tradicional, deu o nome do Campeonato Brasileiro e caiu. Então você pensa assim, não, isso não vai acontecer. Volto a dizer, eu quero acreditar que está tudo bem, que é apenas osso do ofício, ok? Ok. Mas o Bangu é um time que tem tradição, que tem influências. Mas você está falando que o Bangu tá sendo beneficiado para prejudicar o Vasco? Não, não é isso. Mas que, em certos momentos, é difícil você ver o Bangu caindo e um Sampaio Corrêa, não. A gente sabe como é que é o futebol. Sabe, gente, vamos deixar de ser hipócrita. Tem certas situações que, independente de camisa, tradição, ideias, sempre se pesa. E aí tem um outro aspecto, que aí é um aspecto que eu ouvi e que eu acho, assim, no mínimo, reflexivo. Há uma questão de transmissão de jogos de televisão. O Vasco ser primeiro interessa por conta da questão da televisão transmite os jogos. É bom lembrar que o Vasco não assinou o contrato com a empresa que distribui as imagens. Não assinou contrato com o canal Gold e não assinou contrato com a Bandeirantes. Não assinou. Detentora dos direitos de televisão. Assinou com a SBT e com o Premier, concorrente. E assinou com a Cazé TV, concorrente da Gold. Por interesses comerciais. E que quando tem um mando de campo, a transmissão não é feita pelos detentores dos direitos de transmissão. Parece uma teoria da conspiração, mas como o futebol ele é envolvido em área comercial, gente, a gente tem que levantar isso não como uma suspeição, mas a gente fica pensando assim, interessa o Vasco ser primeiro porque tem um mando de campo e os seus detentores de imagem vão transmitir? E quem não transmite os jogos do Vasco, como é que fica? É uma boa discussão, gostaria muito de ouvir o pessoal que trabalha com essa área, enfim, com as empresas que trabalham, para entender, dá prejuízo o Vasco ser primeiro? Ou então quem não fechou contrato com a Band ou com o canal Gold não ser primeiro, não ser mandante, dá prejuízo?
Vamos lá, o Vasco quando joga como mandante, dá prejuízo à federação, por exemplo, ou a quem transmitiu? O Vasco quando não é mandante é melhor? Eu digo financeiramente falando. Então, você começa a levantar um monte de dúvidas porque é cultural, cara, do futebol carioca. A gente já teve papeleta amarela, a gente já teve um monte de coisa aqui no Rio de Janeiro que, me desculpem, as pessoas precisam ser claras. O Vasco faz a reclamação formal. Hoje o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, vem de Brasília ao Rio, porque a Federação Carioca se posicionou que vai mostrar os lances e vai discutir com o Vasco que não houve dolo, que pode ter acontecido erro, ok. Acho que o Vasco teve uma posição rápida, muito boa, importante, se posicionar, porque não é uma questão de choro, gente. Tem que se posicionar. Por mais que seja um Vasco e Bangu, sabe por quê? Porque se você não grita, se você não reclama, fica por isso mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sem hipocrisia, que vocês me conhecem. Tem gente que me chama de nervosinho, tem gente que me chama de chato, tem gente que reclama, fala que eu sou meio grosso em certas coisas, mas para mim, cara, o futebol e o Vasco são coisas muito sérias na minha vida, cara. Eu acho que o Medel fez pênalti ontem. Mas eu não vou dizer que o Medel fez pênalti. Eu vou teimar até o final da vida. Sabe por quê? Porque se a gente não teima, o sistema aceita de que a gente sentou, relaxou e gozou, porra. Desculpe a expressão. Não pode ser assim. Não pode, cara. A gente tem que ir contra isso. A gente tem que bater de frente nisso. Porque se é de uma outra forma, quantas e quantas vezes torcedor vascaíno? E nisso a gente precisa ser unido. Sim, eu sou muito contrário a essa questão de deu uma notícia que vai prejudicar o clube, deu uma notícia que foi a favor ou contra. Isso não é por aí. Isso é uma seara jornalística. Mas certas situações esportivas, a gente, enquanto tem um canal do Vasco, sabe, a gente precisa gritar nisso. A gente precisa se posicionar nisso. Porque é muito sério o que acontece com o Vasco. É muito sério. O que aconteceu ontem em Brasília, que fez o senhor Tarcísio Caetano, é um absurdo. Que em condições normais de temperatura e pressão não se faria. E pode ser o Bangu, pode ser o Cascadura, o Bom Sucesso, o Três Coquinhos, o Araruama, o Maricá, qualquer um. Tá o Vasco no bolo, tem sempre essa teoria da conspiração. Tem sempre alguma coisa, o Vasco é mandante, não porque tem alguém que gosta do Clube A, então faz o seguinte, no jogo com o Vasco a gente descarrega. Porque eu duvido, eu dou parte da monetização do meu canal, se fosse ontem Flamengo e Bangu, em Brasília. Se fosse Fluminense e Bangu, eu duvido, cara. Quero duvidar. Que me provem o contrário, que deem o pênalti. Aquele lance do Medel ontem, ninguém dá. Nenhum árbitro no mundo dá aquilo. Aos 53 minutos, depois do time ter feito o gol e ele ter dado 3 de acréscimo. Por que deu 3 de acréscimo, senhor Tarcísio? O senhor deu 8, o Vasco dentro dos 8, eram 53 minutos, o Vasco dentro dos 8, eram 52 e pouco, o Vasco faz o gol. O senhor vai dar mais 3, por quê? E olha como é que o senhor encerra o jogo, é só perceber nos detalhes. A bola vai no Ryan, o Ryan chuta, o goleiro defende, o Ryan te dá de cabeça. A bola está saindo por cima do gol, o senhor encerra o jogo. Como se assim, não, vou dar mais chance pro azar, não. Numa atitude, porque normalmente a gente entende disso no dia a dia. Ou não é? Tá aquele negócio, jogo apertado, bola pro adversário que tá tendo o benefício da vitória do empate, no caso o Bangu, bota na marca para bater o tiro de meta, quando a bola estiver viajando o juiz apita. Não é assim que a gente vê todo dia? Todo árbitro faz isso. Ontem o árbitro parecia que estava com pressa de terminar o jogo. E eu não estou falando que ele fez isso premeditadamente, não. Mas ele estava sob uma pressão estranha. Porque ele dá o cartão vermelho no Jair de forma covarde. Covarde. Foi covarde o árbitro da partida. E além da covardia, o que acontece? Houve uma série de outros lances que ele também, não sei porquê, por falta de coragem, não tomou a mesma medida. O Eric Marcos tomou uma porrada, o Zé Gabriel quase teve a sua perna quebrada, o Paulinho se machucou. E fica por isso mesmo? Mas a gente está chorando, a gente está reclamando, e vão reclamar todo dia.
E vou falar todo dia, mesmo que eu não tenha razão. Sabe por quê? Porque se a gente se calar, se a gente não falar, se a gente não reclamar, se a gente não se posicionar, se a gente não marcar com xixi lá como o cachorro faz, vão fazer sempre que vão dizer, o Vasco nem reclama mais. Faz o seguinte, tiver que aí enrolar, faz lá no jogo do Vasco. Agora, por que eu não sei? Ou sei que tenho aí um gosto do Vasco, mesmo já falo isso há muito tempo. Uma bronca. É o clube português, é o clube dos portugueses fedorentos, né? É o clube do estádio feio, cheio de rato, né? É o que a gente ouve por aí. Se for isso, eu só lamento. Que deveria se ter mais respeito à instituição Vasco da Gama. Então, eu acho que a pergunta é, qual é a razão disso? Qual é o porquê disso? A gente não consegue ter uma explicação plausível. Ou tem, mas não consegue provar. Mas que o que aconteceu ontem em Brasília precisa ser gritado, mesmo na proporção de um jogo Vasco e Bangu, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro em Brasília, tem. Porque quando for Vasco e alguém grande, no estádio grande, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou numa Sul-Americana, numa Libertadores, vai acontecer a mesma coisa. Mas lá atrás a gente não reclamou, a gente está acostumado. A gente já tomou tanta tapa na cara que se der mais uma eu estou anestesiado. Eu não. Em mim dói. E dói muito. E acho que todo vascaíno deveria se travestir disso. Ser justo, correto. Sim, justo e correto. Porque a justiça aos justos. Sempre falo isso. Mas o que aconteceu ontem não aconteceria em nenhum jogo. Pela questão, como é que eu vou dizer? Pelo código do futebol. Um lance desse, no final, na hora lá, alguém dá... Duvido, nunca vi o juiz acabar o jogo com a bola saindo na linha de fundo, ele já apitar pro meio. Sempre pedem para bater o tiro de meta, depois termina. E aí, como é que faz? Né? Só que eu vou me posicionar, acreditando na lisura das pessoas, acreditando na correção. Espero que os representantes do Vasco ouçam hoje as ponderações da federação, que, claro, de uma maneira protecionista, de uma maneira que vai dar guarida ao seu árbitro, vão dizer que não houve intenção, mas acho que o Vasco tem que firmar. Esse árbitro e muitos outros não podem nem ser quarto árbitro, nem auxiliar de VAR em jogos do Vasco. Tá na escala, grita, reclama. Reclama. Tem que reclamar. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Pode ser desproporcional, eu estava falando aqui num jogo do Bangu, porque chora. Dane-se quem pensa assim. Não estou preocupado. Não estou preocupado. Pisou no pé do Vasco, a gente vai falar. Sabe por quê? Porque pisam todo dia no pé. E tá doendo, cara. Meu pé tá ardendo, já não aguento mais. É pisão pequeno, como o de ontem, e é pisão grande, como foi aquele do Paulinho lá no jogo do Palmeiras, lembra? Como foi no Campeonato Carioca, a bola quicou dentro e saiu e o cara da linha de área não viu. Porra, todo dia é isso, todo ano é isso, todo mês é isso. Parece aniversário, todo mês tem uma surpresa. Eu não concordo. E vou gritar. Vou gritar. Acho que o Vasco foi prejudicado redondamente ontem. Acho que o Vasco, é como se o Vasco não tivesse feito o acordo do universo. Não aceitou certa situação. Então tá bom, beleza. A gente se vê por aí. É aquele flanelinha que tu não dá a grana pra ele? Pô, cara, na volta eu te dou. Aí quando você volta, o carro tá arranhado. É isso. Tem que dar a grana antes. Porque senão, os caras vão arranhar você. E aí danou-se. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, direto de Brasília. Depois do empate de ontem, o Emerson continua em Brasília, agora está voltando para o Rio de Janeiro. Quarta-feira tem Uberlândia. Grande abraço, em nome da 1xBet, estamos encerrando o Acorda Vascaíno dessa segunda-feira. Tchau.